Salve pessoal, boa noite a todos. Mais um episódio Cobb Talks começando. Hoje estamos aqui, eu, o Dr. Yuri, e o nosso convidado especialíssimo de hoje é o Dr. Jovânio, urologista. Vamos falar bastante sobre principalmente saúde masculina e algumas intimidades, sobre reposição hormonal, infertilidade, ejaculação precoce, engrossamento peniano. Eu sou o Jovânio Fernandes, tá? Meu nome sou urologista e mais especialista na área de andrologia, então justamente na saúde masculina, tanto saúde sexual, reprodutiva, né, englobando todos esses assuntos que você citou anteriormente. Tá? Eu agradeço pelo convite, obrigado por me chamarem para esse bate-papo. Não. Mais de um tema que realmente não é nada... Deve ter bastante tabu em cima dessa questão quando fala cirurgia íntima masculina. A mulher até que eu acho que está um pouco mais em alta, vamos dizer assim, que as mulheres se cuidam bastante em relação a isso. Mas homem geralmente ainda tem muito... Acho que tudo envolve a saúde masculina, ainda tem muito tabu, né? Muito receio. Os homens ainda têm, mas já está mudando. Tá mudando, né? Tá mudando um pouco, assim. Eu acho que a gente vê ali, por exemplo, nas redes sociais, que hoje já aparece muito mais... tanto propagandas de procedimentos estéticos íntimos masculinos, né, como até a parte de estética geral masculina, né, hoje já se fala, já existem clínicas especializadas em estética só masculina. Então eu acho que as coisas estão mudando, assim, os homens estão buscando um pouco mais, e a questão de saúde masculina, assim, é realmente... A gente vê no consultório uma procura bem maior, principalmente dos homens mais jovens, assim. Os homens mais velhos ainda têm uma certa restrição, assim, mas os homens mais jovens estão mudando um pouquinho essa mentalidade. Hoje, por exemplo, eu atendi um rapaz de 22 anos que, sem queixa nenhuma, foi buscar para fazer exames de rotina, ver como é que estava tudo, que ele precisava ver, né, saber, ter uma orientação, porque ele falou que o pai dele não se cuidava e ele quer mudar um pouco essa história, assim. Então, eu achei bem interessante. Sem nenhuma queixa específica, ele foi buscar para fazer exames com um urologista já e tirar algumas dúvidas que ele tinha a respeito de sexualidade, de anticoncepção, de infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso está mudando. Aos poucos, eu acho que está mudando. Está mudando bastante. Inclusive, também o tema até de reposição hormonal, né? Que antes também ainda tem um certo receio, mas vem mudando bastante a reposição hormonal masculina ultimamente, né? Até por ter mais acesso à informação também, já quando a mulher também está bem, o povo fala bastante hoje em dia, e o homem cada vez mais cedo vem procurando a reposição hormonal, né? Sim, eu acho que essa abertura, principalmente da imprensa, dos meios de comunicação, e falando muito a respeito principalmente dos sintomas, e mostrando que a queda nos níveis de testosterona é uma coisa bastante comum e que como isso afeta a qualidade de vida dos homens, hoje também eu vejo muito no consultório os homens já indo consultar porque eu estou sentindo muito cansaço, a libido baixou, a qualidade da ereção baixou, andei lendo que pode ser falta de testosterona, eu vim aqui para ver como é que está, né, se realmente é isso. Então, assim, eles já vão com as queixas, mas já com uma ideia do que pode ser, né? Então, eles já vão com uma informação a mais, assim, e isso realmente é em função deles terem mais acesso a essas informações, acho que através da mídia, internet, então essas Instagram informações... está ajudando bastante isso também, né? Também. Você vê, passa o Instagram, quando você mexe no assunto ali, a cada 5 postagens aparece alguma coisa de testosterona, e assim vai, né, que as pessoas vão pesquisando. Mas você percebe que vem comentando pessoas cada vez mais jovens, tipo assim, 35 anos para frente, com sintomas que poderiam estar relacionados a baixa testosterona. Você percebe isso na prática também? Sim. Hoje, por exemplo,
comecei a fazer reposição num paciente de 37 anos com uma testosterona de 150, né? Então, assim, ele foi consultar com os sintomas e, assim, a gente sabe que é menos provável que isso aconteça num cara da idade dele, 37 anos, mas não é impossível. Então, sempre só vai poder dizer que realmente não, os sintomas dele não estão relacionados a uma baixa de testosterona depois que fizer o exame e ver o resultado. Porque os sintomas da testosterona baixa, eles são muito inespecíficos, né? Eles podem dar em várias outras situações, cansaço físico, quem que não passou aí uma semana que estava um pouco mais cansado, ou às vezes com algum problema, acabou ficando com a libido um pouco baixa, ou a qualidade da ereção ruim. Então, assim, às vezes tu tens os mesmos sintomas, mas por outras causas. Então, a gente só consegue ter certeza mesmo fazendo o exame. Não dá para te começar uma reposição hormonal só baseado nos sintomas do paciente, né? Tu tem que ter uma comprovação de que realmente a testosterona está baixa. De exame. Então, eu como não médico daqui da mesa, né? Mas eu percebo que por muitas vezes pacientes que não passam com vocês, com nenhum médico, por vezes querem usar qualquer, como você falou, qualquer desculpinha, qualquer coisa, tipo, eu acho que eu preciso de testosterona com segundas intenções já, né? Então, eu ia te perguntar, que nem você estava falando ali, em muitos dos casos, em maioria dos casos, é necessário esse uso ou não? Cara, assim, os pacientes que vão no consultório, eu te digo que eu acho que mais da metade precisam realmente. Os exames ali, até porque o que a gente vê lá ali na referência do laboratório não é o que é usado na prática, né? Na nossa prática, a gente segue por guidelines, de Sociedade Europeia de Urologia, Sociedade Americana de Endocrinologia. Então, esses guidelines, eles colocam pontos de cortes diferentes para enquanto o laboratório coloca ali 170, a gente considera o ideal acima de entre 300 e 350 de testosterona. Então, realmente, muitos pacientes que estão com sintomas têm esse nível abaixo ali dos 350, por exemplo. Mas, como tu falou, tem muitos casos que o paciente vai dar uma forçadinha nos sintomas, porque ele já tem uma outra intenção, e tu vai lá, faz o exame, a testosterona está em 500, 600, e nesses casos não haveria necessidade realmente, até porque ele não tem falta de testosterona. E quando é o contrário? Tipo, no meu caso, acho que a primeira vez que eu vi isso, acho que foi com uns 22, 23 anos, meus exames de testosterona dava 280, 205, 600, alguma coisa do tipo. Mas zero, nenhum sinal sintoma. Nem de cansaço, trabalhava igual uma cabrita. Você estava aí? Aham. Não sabia disso, não. Novidade. Então, depois eu vou pegar o exame, vou mostrar, vou provar que eu... Tem que ter o histórico lá, nossa, cada luzia tem histórico. Então, não sentia cansaço, baixa libido, nada do tipo, claro, gurizão ainda, mas nesses casos é recomendado fazer a reposição também? Também não. Assim, a indicação hoje de fazer reposição hormonal tem que juntar os sintomas com o exame laboratorial. Então, assim, se tu tiver só um resultado de exame mostrando testosterona baixa, mas tu não estiver sentindo absolutamente nada, não existe indicação de repor testosterona. Assim como o contrário. Então, eu tenho alguns pacientes até com mais idade, já 60, 70 anos, que tem testosterona de 200, 250, mas eles não têm sintoma nenhum. Então, nesses pacientes também não há necessidade de repor testosterona. Mesmo com a gente sabendo, né, que, por exemplo, testosterona muito baixa aumenta o risco de osteoporose, de perda de massa muscular, que pode levar a outras consequências no futuro, mas mesmo assim não existe essa recomendação de repor testosterona em paciente assintomático.
Esse é o laboratório baixo, né? E aí os pacientes também, sobre a reposição hormonal, por exemplo, que eu vejo bastante, muita gente fala até medo do câncer, associa a reposição de testosterona com o câncer de próstata e o câncer hepático. Ainda vê bastante disso no dia a dia? Cara, tem. Às vezes a gente tem que gastar um tempinho da consulta, assim, para explicar, mostrar estudos, dados, mas assim, não tem relação nem com câncer hepático e nem com câncer de próstata. O que existe de relação da testosterona com câncer de próstata é que o paciente com câncer de próstata não pode usar testosterona. Mas a testosterona não aumenta o risco do câncer de próstata. De câncer de próstata, porque a testosterona ela serve quase como um alimento para o câncer de próstata. Então, aquele paciente que já tem um diagnóstico e que ainda não tratou ou tratou, né, fez cirurgia e está ainda naquele período de acompanhamento ali, sem saber se o câncer foi completamente eliminado ou não, não existe, é contraindicado a reposição. Agora, depois que passa, alguns estudos já mostram assim, uma segurança depois de 1 ano da cirurgia para remoção da próstata, se o PSA estiver controlado, né, o exame de sangue estiver controlado, já pode se fazer reposição. Reposição com segurança. Então, o câncer de próstata se alimenta de testosterona, não a próstata. Na verdade, a testosterona ela estimula o funcionamento da próstata. Sim. Né? Então, as células prostáticas elas trabalham sob influência da testosterona. Assim, o câncer, ele, consequentemente, também, o câncer de próstata vai ter influência. Tanto é que quando existe um câncer de próstata que já saiu da próstata, né, que já está avançado, já tem metástase, um dos tratamentos é bloquear a produção de testosterona. Antigamente se fazia isso removendo os testículos, se tiravam os 2 testículos para suprimir a produção de testosterona, para esse câncer não desenvolver tão rapidamente, né, porque não tinha outro tipo de tratamento. Hoje tem uns bloqueadores hormonais justamente para fazer esse mesmo efeito sem precisar retirar os testículos. Remédio mesmo dele? Remédio. E outra dúvida que tem bastante pessoas têm também em relação da reposição hormonal, daí não com câncer, mas com HPB. Também tem relação? Tem. Na verdade, assim, o que existe de recomendação mais recente é de que tu não possa fazer reposição hormonal naquele paciente que tenha HPB e que tenha os sintomas muito severos, assim. Em última instância, naquele que está quase fazendo a retenção urinária pelo HPB. Então, aquele que tem... existe um questionário que tem uma pontuação ali e se recomenda que o paciente que tenha acima de 19 pontos ali nesse questionário, um questionário internacional, não se faça reposição hormonal, por conta de piorar e aumentar o risco de fazer uma retenção urinária. Só para explicar, HPB é hiperplasia prostática benigna, é quando a próstata fica grande. Aí algumas pessoas podem ter sintomas miccionais, dificuldade para urinar, ir no banheiro várias vezes à noite também, que é uma doença que acomete principalmente a galera um pouco mais 50 mais por aí, né? Mais, exato. Por aí. Normalmente HPB depois dos 50, alguns raros casos antes, mas normalmente depois dos 50 anos. 50 anos. A próstata ela vai crescer em todos os homens, né? Não tem como escapar, né? Não tem como escapar. Isso todo mundo tá... Só não acontece com quem morre antes dos 50 anos. Mas se não, todos vão crescer. Só que em alguns homens esse crescimento ele acontece de uma forma que não vai atrapalhar tanto para urinar. Em outros já vai atrapalhar muito, assim, o tamanho normal da próstata é até 30 gramas, em alguns homens chega a 150, 200 gramas de próstata em uma determinada bastante idade. Infiltração. Bastante. Mas a HPB hoje, assim, como hoje está se tratando bastante, tanto tem muita medicação que funciona muito bem, assim como as cirurgias para tratar HPB evoluíram muito. Hoje se faz com laser, a maioria sem corte,
sem pós-operatório, assim, super tranquilo. Então, a maioria dos pacientes que já têm HPB e que são bastante sintomáticos, já estão tratando. Então, dificilmente isso eu vejo como um problema para reposição hormonal, porque para chegar ao ponto do paciente ser muito sintomático, ele já vai estar muito incomodado com HPB, então já vai buscar tratar também. Então, dificilmente isso é algum problema que a gente vê assim de forma corriqueira no consultório a ponto de contraindicar a reposição. Reposição hormonal. E, Giovanni, aqui acontece com alguns pacientes nossos, principalmente quando eu atendo com o Yuri ali e tudo mais. Mas quando você daí pega ali uma pessoa realmente, voltando para o assunto sua reposição, que realmente estava precisando daquela reposição, realmente estava mal ali, níveis baixos, cansaço, baixa libido, e ela volta na outra consulta feliz da vida. É uma coisa muito satisfatória, né? Bastante, cara. E assim... Parece que você salvou a vida da pessoa. Virou a chave, né? Por vezes, sim, salvou realmente, na verdade. Não, tem e até casamento, né? E até alguns casamentos. Sim, sim. Não, assim, é muito gratificante realmente no retorno, assim, ver os pacientes, a felicidade deles e pô, principalmente, assim, a parte da libido eu acho que é importante, mas, assim, principalmente aquele cara que não tinha mais energia para fazer nada, assim. Então, essa falta de energia que o cara estava sofrendo com aquilo e, de repente, ele achou uma solução para o problema dele, cara, isso é muito, muito bacana, assim. Também tem alguns sintomas que as pessoas às vezes não relacionam, às vezes, com a baixa testosterona em relação à memória. Muita gente fala assim, chega ali os 50 anos para frente, fala, além dos sintomas de disposição, o cansaço, enfim, mas percebe que vem ficando mais esquecido, dificuldade de cognição, e às vezes quando inicia a reposição dessas pessoas, até isso acaba melhorando também, né? Com certeza. A gente tem receptores para testosterona em vários órgãos, né? E um deles é o cérebro, né? Então, a baixa testosterona no cérebro, ela altera a memória, altera raciocínio, tudo isso acaba ficando afetado. Então, às vezes, realmente acaba se envolvendo naquele sintoma de cansaço, né? O cara já está se sentindo muito cansado no trabalho, não está rendendo tanto. Mas essa questão da memória, ela é bem comum, assim, de ter queixas a respeito. O raciocínio também, concentração, raciocínio não é tão comum, mas a memória sim, é uma coisa que os pacientes percebem bastante. Assim. E ali na sua prática também percebe relação dos níveis baixos de testosterona com sintomas de depressão mesmo e até de piora de quadros de ansiedade? Eu ia perguntar isso agora. Isso agora é que a gente, geralmente quando vem do emagrecimento, geralmente tem alguma doença psiquiátrica desse tipo. Aí quando melhora os níveis hormonais, isso acaba melhorando também. Às vezes até não era o diagnóstico de depressão, era só questão hormonal, depois se regulou, parece que não tem mais depressão. Assim, na verdade os sintomas da falta de testosterona e de depressão são muito parecidos, né? Então, às vezes a gente fica na dúvida ali. Muitos dos casos, pacientes que acabam indo e que estão com testosterona normal e que estão com os sintomas, são casos de depressão. Então, você acaba encaminhando para um psiquiatra para tratar. E vice-versa, já recebi muitos casos que vieram do psiquiatra também, que começou a tratar, não sentiu melhora, e alguns psiquiatras já antenados com essa questão hormonal pediam os exames e acabavam identificando que a testosterona estava muito baixa nesses homens, né? Então, realmente, os dois problemas, os quadros são muito, muito parecidos. Assim. Confunde mesmo, né? Então, a gente tem que estar sempre antenado para, às vezes, ficar forçando o tratamento achando que é um problema e, na verdade, é outro. E junto com isso tudo, daí veio também, se faz cirurgia de aumento peniano, é isso? Também. Também, junto a reposição hormonal, também tem cirurgia de aumento peniano. E como funciona essa cirurgia? Acho que muita gente deve ter muita curiosidade de saber como funciona uma cirurgia dessa. Então, assim, até pouco tempo atrás, só existia a cirurgia, né? Então, para casos
principalmente casos selecionados, assim. Então, assim, é muito comum o homem buscar, às vezes, mais por uma percepção errada do corpo, às vezes por até uma depressão, uma autoestima muito baixa, e tu vai examinar e o paciente não tem o pênis pequeno, não tem necessidade realmente de fazer uma cirurgia, e tu tem que encaminhar para um psiquiatra para ele trabalhar essa alteração da percepção que ele tem do próprio corpo, né? Mas tem muitos casos onde tu vê realmente a necessidade, né? Pacientes que, por exemplo, casos muito recorrentes são pacientes homens que tiveram alguma deformidade, nasceram com alguma deformidade do aparelho geniturinário, então algumas deformidades tipo hipospádia, você já deve ter visto alguns casos na faculdade. Hipospádia é quando a uretra ela não se abre na ponta do pênis, ela abre qualquer parte do pênis. Qualquer parte do pênis. Isso é extremamente comum, tá? As mais distais são mais comuns, mas ela pode abrir até aqui na base do pênis. Assim, o sistema está aqui, a ponta do pênis sai por aqui assim, bem no comecinho. Fazer ideia. Mas menos na pediatria, né? Bastante. Então, assim, acaba que essas crianças precisam fazer, às vezes, 1, 2, 3, 5 cirurgias na infância, e cada vez que opera o pênis ali na infância, acaba causando uma certa retração do pênis, começa a ter fibrose na volta do pênis e o pênis começa a retrair. Depois, quando eles entram na adolescência e adulto jovem, acaba que eles começam a sentir essa falta, essa dificuldade em soltar o pênis. Na hora da ereção o pênis fica meio preso assim na base. Então essa cirurgia ela consiste basicamente em soltar a haste do pênis da base, né, da região do osso do pubis, soltar um ligamento que prende porque uma parte do pênis ela está interna, né? Ela não é externa, então ela é invisível. Então, soltando o ligamento, a gente consegue tracionar um pouco essa parte do pênis que está interna para a parte externa, e isso faz trazer até 2 a 4 centímetros em termos de comprimento. Na parte externa ali também da pele tem como se fazer algumas mudanças e dar um ganho assim realmente satisfatório. Os pacientes que realmente precisam têm um resultado assim estético bem positivo, tá? Até porque isso deve prejudicar bastante a parte da adolescência, início da vida adulta de um homem, né? Assim, eu tenho um caso até que foi bem marcante, assim, porque muitos, principalmente nessa fase, se o cara está com algum problema, ele não costuma externar muito. E tive um caso bem interessante, tinha 2 pacientes que já tinham feito a circuncisão comigo. Os 2 eram gêmeos, irmãos gêmeos, e eles já estavam ali na fase dos 23, 24 anos, mas eles não se conversavam entre si sobre os problemas que cada um tinha, né? Eles, apesar de serem gêmeos, eles não tinham muita abertura assim entre eles para falar sobre as questões. E daí um deles marcou a consulta, veio consultar depois de alguns meses para falar sobre essa dificuldade que ele tinha ele não tinha tido relação ainda, apesar de já ter 23, 24 anos. Era esportista, cara assim, não tinha, era um cara extrovertido, mas com relação a essa questão, isso deixava ele bem retraído. Então, apesar de tudo isso, ele não tinha tido relação ainda. E depois de alguns meses, o irmão dele, sem saber a causa, o que o irmão tinha vindo consultar, ele veio com as mesmas queixas, exatamente. A consulta foi praticamente igual, assim. Então, mesmo sem eles se conversarem, inclusive um não queria que falasse para o outro qual era a cirurgia que eles iam fazer. E os dois, eu operei os dois com um prazo assim de alguns meses e assim ficaram bem satisfeitos, resultado bem satisfatório assim. Então
realmente tu vê que em alguns casos a indicação ela é muito boa, assim, muito precisa, e que tu pode mudar realmente a qualidade de vida de alguns homens, né? Esses foram 2 casos os 2 tiveram hipospádia, então fizeram algumas cirurgias, sim, fizeram cirurgias na infância, tal, então os 2 tinham, assim, fisicamente eram idênticos em tudo. Né? Mas as pessoas também procuram a cirurgia peniano, independente se teve lesões na pediatria, da hipospádia, enfim. Sim. Tem casos de pênis realmente pequenos, né? Micropênis, como você tinha me questionado antes. Então, tem casos de pênis realmente pequenos que às vezes até dificulta na penetração. Então, tem esses casos mesmo em homens que não tiveram nenhum problema na infância, que não nasceram com nenhuma deformidade. Mas a indicação, vamos supor, provavelmente a gente quer saber, né? Se não tem micropênis, não teve hipospágia, nenhuma lesão pediátrica, enfim, mas a pessoa acha que o pênis não é do agrado dele. Aí chega lá no teu consultório querendo fazer cirurgia para aumentar o pênis. É indicado? Cara, assim, tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado. A pergunta que eles querem saber é até quantos centímetros pode chegar? Assim. Todo mundo pegando a regra. Todo mundo. Já foi pegando a caixinha. Tem que ser avaliado caso a caso, né? Assim, real, e se ficar na dúvida, como já aconteceu de alguns casos, ficar na dúvida, pede avaliação por um psiquiatra. Pede para ele passar por um psiquiatra, conversar. E que o psiquiatra te mande um laudo dizendo se ele realmente não tem algum problema de dismorfismo, ou se realmente é algo que vai ajudar ele, mesmo sem ter algum problema nesse sentido. Mas se ficar na dúvida, assim, em alguns casos já aconteceu isso, eu pedi para conversar com o psiquiatra. No final, entendi. Porque tem o dismorfismo corporal, né? Muita gente hoje em dia... Porque, assim, se a questão for dismorfismo, né? Se for uma questão mais emocional, um distúrbio que não esteja relacionado realmente ao tamanho do pênis, não adianta, tu pode aumentar 2, 3, 4, 5 centímetros. Nunca vai achar que está o suficiente, né? Até chegar a 30 centímetros não vai achar que está o suficiente. Então, assim, sempre vai estar insatisfeito, sempre vai ter alguma questão e com certeza vai ser um paciente que tende a se incomodar um pouco depois. Né? Mas em relação ao pós-operatório, é tranquilo? Como... É tranquilo porque, assim, essa cirurgia de liberação do ligamento ali, ela não é feita diretamente na haste peniana. Então, assim, o paciente vai ter ereção normalmente. Não vai ficar dolorido? Assim, dolorido fica pelo corte da cirurgia, né? Mas, assim, não é algo que vai mudar, por exemplo, na ereção, não vai chegar a incomodar tanto. Entendi. Ela é feita mais aqui na região do pubis, né? Então, na região superior ao pênis. Ali a gente tem que ter alguns cuidados, porque fica, como toda cirurgia plástica, uma área que precisa ficar com um dreno para ficar drenando linfa, não acumular líquidos ali na região. Fica um dreno no pós-operatório. Fica dreno no pós-operatório. Então tem que ter alguns cuidados de uma cirurgia plástica, assim, fazer drenagem linfática, usar cinta, né, de compressão para não deixar acumular ali, fazer o seroma, né, o acúmulo de líquido. É uma combinação cirúrgica de qualquer cirurgia possível que for realizada. Exatamente. Né, que envolva estética. Interessante. Uma coisa que eu vou aproveitar o gancho ali que você falou sobre o paciente, dos irmãos ali e tudo mais, é que homem é foda, né? É complicado, né? Cara, homem não fala nada pra ninguém, pode estar passando o problema, o aperto que for, mesmo esses casos, 24 anos e nunca ter uma relação sexual. Até mesmo que o que está muito estamos falando muito por causa das taxas de suicídio de homens também, muita gente passando aperto, muita gente passando coisas que a gente nem imagina, Sim. Mas homem não fala.
Então, até isso aí é uma das coisas também, até porque o homem não procura tanto urologista como as mulheres procuram ginecologista, mas homem foda. Assim, eu vejo, por exemplo, só pegando o gancho aí no que tu falou, eu já tive casos de pacientes que foram consultar com um determinado problema, né, no caso que eu lembrei agora, doença de Peyronie, não sei se você já ouviu falar, é uma doença que pode dar normalmente depois dos 50 anos, mas tem casos mais jovens também, onde o pênis começa a entortar, né? É um processo inflamatório que acontece, ainda não se sabe até hoje a causa exata do problema, mas começa a dar uma inflamação na membrana que reveste os corpos cavernosos, e à medida que vai inflamando ali, vai formando uma fibrose, vai formando uma área, uma cicatriz ali. Então, como essa membrana é a membrana que ela estica na hora da ereção, essa área de fibrose ela não consegue mais esticar, e na hora da ereção o pênis ele entorta. Às vezes fica assim, extremamente torto, impossibilitando até a relação. Faz às vezes um anzol. Caraca. E assim, eu atendia um tempo atrás um paciente que foi consultar, ele já tinha o problema há muito tempo, a única pessoa que sabia era a esposa dele, né? E ele foi, mas assim, nunca foi atrás, apesar de ser algo que incomodava muito a esposa dele descobriu o que era o problema conversando com uma outra mulher no salão de beleza e por acaso descobriu que o marido da outra também tinha. Então, assim, as mulheres num salão de beleza, duas que nem se conheciam direito. Salão de beleza. Exatamente. Acabaram descobrindo só que o marido da outra já tinha consultado comigo, já tinha tratado e tal. E daí foi que ele veio, mas assim, através das esposas que nem se conheciam direito, foi que ele descobriu o que era, que tinha tratamento e chegou até mim. Mas dá para ter relação sexual com essa doença? Tipo, tu pode ter... A depender do grau? A depender do grau, tu pode ter relação, mas se às vezes fica num formato ali, num ângulo, que não consegue fazer determinadas posições. E às vezes, dependendo da intensidade, daí casos mais raros, nenhuma posição tu consegue ter a penetração. No início, na fase onde tem a inflamação ali ainda, costuma doer bastante. Mas quando gera calcificação, na faculdade já causa calcificação, né? Alguns casos chega a calcificar, nem todos calcifica, mas a fibrose é o que normalmente acontece. Em alguns casos calcifica, assim, a gente faz cirurgia também de Peyronie para corrigir essa curvatura e às vezes é até difícil tu abrir ali a região da placa em função da calcificação, que fica um osso mesmo. Isso que eu ia perguntar, para identificar isso, vai ter algum calozinho, vai ter alguma coisa para a pessoa identificar? Não? Externamente, assim, olhando tu não vê, tu só vê a deformidade, mas se tu palpar o pênis, pode ser flácido mesmo, tu vai sentir que tem uma área dura nele por dentro. Porque ter a curvaturazinha, tem um lado favorito, é normal. Exatamente. Não pode, é normal. O que não pode é depois de alguns anos tu ver que ele mudou de lado, né? Para outra direção. Uma coisa tem. Deu essa época do lado. Exatamente. Mas é muita ultrassom também. Na época da residência tinha bastante ultrassom a gente fazia para identificar. Mas eu nunca vi como funciona a cirurgia da doença Peyronie. A cirurgia do Peyronie, assim, que a gente mais faz, se coloca um enxerto, porque se o pênis, vamos supor, a curvatura mais comum é para cima, tá? Ele fica torto para cima. Então se coloca que se abre a região da placa, estica o pênis, essa área que ela vai ficar lá internamente, vai ficar o corpo cavernoso descoberto, né, com uma falha. E daí nessa falha a gente coloca um enxerto. Tá? Existe enxerto industrializado, mas pode ser feito também com mucosa oral, tem várias alternativas. Eu desconhecia. Com a fascia lata aqui, tirar também na fascia lata? Fascia lata também. Com a vaginal, que é a camada interna da bolsa escrotal, também pode ser feito. Então,
Mas hoje o que a gente mais faz é com enxerto industrializado, que é feito a partir de intestino de porco. Intestino de porco, né? E a taxa de resolução é bem alta. Bem alta, bem boa. Cara. Certo. Interessante, isso eu também não desconhecia. Eu lembro desse período na faculdade, de ultrassom. Mas o que vai fazer depois disso... Eu sou o paciente com dúvidas aqui. Eu ia fazer o diagnóstico de ultrassom. Depois que faz em relação a isso, eu não fazia ideia. Eu falei assim, não, é assim, eu digo que a cada 10 pacientes com peronia, assim, um precisa de cirurgia, sabe? Então, não é tão comum. A maioria faz uma curvatura que não muda a vida sexual. Então, apesar de inicialmente o paciente ficar meio chocado assim, com o diagnóstico, e é algo que mexe muito com a masculinidade, mas a grande maioria não precisa de tratamento cirúrgico. Não, já não é. A gente estava falando antes de aumento peniano, mas tu também trabalha com engrossamento? O aumento peniano ele pode ser esse cirúrgico, que é o aumento em comprimento, né, que é essa a intenção, e o aumento em espessura, né, que é o engrossamento, que até então, assim, até pouco tempo atrás, não se tinha um produto que fosse seguro, né, assim, a maioria dos produtos que se usava, porque isso já se faz há muitos anos, mas sempre foi muito criticado, principalmente pela classe médica. Eram poucos médicos que faziam, e normalmente não eram urologistas, era alguém que fazia mais a parte estética, e sempre muito mal visto no meio médico, assim. E a gente recebia muito as complicações, né? A gente não fazia, mas recebia as complicações. Então, se usava metacrilato, PMA... Mesmo do bumbum. Isso, então, assim, que era um produto que normalmente ele se englobava ali no pênis. Muitos casos ficava deformado, porque ele não se distribuía de forma uniforme. E depois era extremamente trabalhoso para remover isso, porque não é um produto que se degrada, e o organismo às vezes engloba ali de uma forma que fica extremamente difícil de tirar. Então, às vezes o cara fazia para engrossar, mas ficava o pênis completamente deformado. Então, esses casos, assim, era o que a gente recebia, então sempre ficava muito receoso. E agora... de uns anos para cá, mais recentemente, começou a se fazer a injeção de ácido hialurônico, que é um produto que não é definitivo, né? Então, o ácido hialurônico ele tem uma distribuição melhor no pênis, ele normalmente entre 1 ano e 2 anos ele é absorvido, então mesmo que fique alguma areazinha deformada, isso acaba se degradando com o tempo. E mesmo se for uma deformidade maior, o que é raro, existe uma enzima, a hialuronidase, que degrada de forma instantânea, né? Então existe um antídoto para o produto. Igual do rosto, né? Ele caprichou, fez demais no rosto, vai lá, joga a enzima, já dá uma reduzidinha. Exato. Então, assim, é um produto bem mais seguro, mas o que é meio que, assim, comparando com o que tinha até então, o custo é muito mais elevado, né? É um produto que realmente é bem mais caro, e tem essa questão de não ser definitivo, né? Então, apesar de ser mais caro, em 1 ano e meio, 2 anos, tu teria que refazer. Assim, depende de quando a pessoa acha que quer engrossar isso daí, né? Assim, um procedimento, assim, tu gastaria em torno de uns 20 mil reais para... 20 mil? Uns 20 mil reais. Só de produto, tu gastaria, assim, em torno de 10 mil, mais ou menos. O ácido hialurônico é muito caro. É muito caro. É muito caro. Então, assim, porque é uma quantidade bem maior do que a que tu usa no rosto, por exemplo, né, para fazer os preenchimentos de linhas e tal. É um volume bem maior que precisa para... Sim, é bastante ampolinha. E a cirurgia? Se chama cirurgia ou é procedimento? A injeção do ácido...
É uma injeção? É um procedimento. E é direto uma injeção lá? Assim, se faz com anestesia, tá. Tu faz uma anestesia parecida, local, mas é parecida com a da fimose, da circuncisão. Mas, tá? Que é o nervo pudendo, né? Oi? É o nervo pudendo. Não, é o nervo aqui que fica aqui na base do pênis. Lá dentro, né? Isso. Tá, então tu bloqueia o pênis, faz um bloqueio ali anestésico e ele perde toda a sensibilidade ali por umas 2 horas e funciona muito bem esse bloqueio porque é o que a gente usa para fazer a circuncisão e assim, a paciente mesmo na circuncisão que é bem mais invasiva, não sente absolutamente nada. Então a injeção do ácido ela é feita aqui na base, tem algumas técnicas diferentes uma da outra, mas uma delas é feita aqui na base e tu vai com uma cânulazinha, porque o ácido ele é um pouco mais grosso, mais espesso, né? Então pode ser feito com uma agulha mais calibrosa também, mas a cânula ela funciona melhor, assim, tu consegue distribuir melhor o produto, né? É um procedimento praticamente indolor. Você vai doer a anestesia, Só dar vai doer a ardidinha normal anestesia, e depois tranquilo. Sim. E bota pra dormir a pessoa? Isso. Não. Vocês estão falando isso aí, tá me dando uma... Não, Mas faz acordado, mas sem sentir absolutamente nada. Mas é colocado estimulador para ereção ou não? Não. Faz... A recomendação é de fazer com pênis flácido. Flácido mesmo? Flácido mesmo. Mas deve demorar um pouquinho, né? Esse procedimento. Você vai ter que ir dissecando tudinho e preenchendo. Na verdade, assim, tu pode abrir o espaço antes, ou com a cânula diretamente, ou tem algumas técnicas que faz hidrodistensão. Tu distende ali, abre o espaço entre a pele e o corpo cavernoso com líquido, com soro, e daí depois tu injeta o ácido, né? Mas não é tão demorado, não, assim. Uns 30... Não, 30 minutos. Não é isso, eu tô pensando na questão do rosto, né? Que eu fiquei bastante tempo. Aí você pensei que fosse demorado mais. Não, é bem rápido, assim, não é um procedimento tão demorado, não. E praticamente indolor. Praticamente indolor, só a picadinha da anestesia. Só a anestesia. A anestesia é na base do pênis, assim, não é na cabeça, não é no corpo, é na base do pênis, tu bloqueia o nervo que dá sensibilidade para todo o pênis, então é bem tranquilo. Mas ainda é um custo bem elevado e acho que esse custo vai ficar elevado por muito tempo porque é o preço do produto, né? Preço do produto, então assim, não tem como tu baixar, eu acho que não vai baixar o preço de uma hora para outra porque é um produto caro, matéria-prima cara, tal, então... Ainda mais a demanda para o ácido hialurônico está crescendo cada vez mais, então a tendência realmente não... Sim. Acho que não é baixar tão cedo, né? Hoje se faz ácido hialurônico para muita coisa, né? Os ortopedistas estão injetando, fazendo as articulações, né? Então tá. Bom, é um investimento, né? Depende da pessoa. Depende da cada pessoa. Botox faz de quanto em quanto tempo, por exemplo? Era para fazer uma a cada 4 meses. 4 meses. O Botox durando 2 meses já tá acabando já, acho que no treino, né? Assim, só entrando na questão do Botox, assim, de outras utilidades, na urologia também se usa Botox para bexiga hiperativa. Bexiga hiperativa, né? É mesmo? Se usa Botox. Os pacientes que têm muita urgência de ir no banheiro, porque a bexiga ela começa a se contrair sem tu conseguir comandar isso é relativamente, não é um problema tão raro assim. Tu vai lá e através de entra com uma câmerazinha pela uretra, vai lá na bexiga e faz as injeções na parede da bexiga, para parar de se contrair. Isso para pessoas que tem realmente uma patologia? Sim. Mas e se a pessoa, talvez não seja diagnosticada, mas aquilo ali realmente incomoda a qualidade de vida dela? Tá no trabalho, tem que ir de 10, 20 minutos no banheiro. Normalmente quem tem esse problema... Já é patológico. Assim, tem que estar... existe um exame que diagnostica isso, né? Que diagnostica que não é só uma... às vezes tem paciente que às vezes até de forma psicológica ele tem essa vontade de ir no banheiro de 10 em 10 minutos. Mas tem que ter um exame que mostre mesmo que é a bexiga dele que está tendo essas contrações involuntárias.
tá? Que é um exame que se chama estudo urodinâmico. Então, esse exame é que mostra essas contrações involuntárias da bexiga, que é onde o Botox vai agir, vai funcionar realmente. Olha só. Doutor fazer. E tem bastante procura para aumentar engrossamento peniano ultimamente? Hein? Tem crescendo? Cara, tem. A procura tem bastante. Assim, principalmente, assim, tem muitos pacientes que vão, né, questionam quando você posta alguma coisa, questionam bastante ali no Instagram. Realmente, o que limita um pouco mais de ter mais é a questão do custo mesmo. Do custo mesmo. Mas, normalmente é um assunto que interessa bastante. Interessa bastante, né? Que as pessoas, às vezes, assim, realmente, isso pode afetar e muito a qualidade de vida da pessoa, que realmente pode ter muito dano psicológico, né? Saber que tem uma obstrução, tem como engrossar o pênis, tem como aumentar o pênis se realmente for provado que não tem nenhum dimorfismo corporal via psiquiatra. Isso pode mudar bastante com bastante gente, né? A qualidade de vida de muita gente. Com certeza. Era uma coisa que, assim, que até então não se... A gente ficava... Se falava, né? Até se falava, assim, algumas... Sempre lá num congresso, às vezes um congresso de 5 dias, tinha lá 20 minutos que alguém ia falar sobre estética genital e tal. Mas sempre era algo que a gente ia ouvia e normalmente era uma palestra negativa, assim, que o cara falava que nada funcionava, o que poderia funcionar tinha muito risco, então nunca tinha nada assim que... E mesmo o ácido hialurônico ainda hoje é um pouco questionável por uma parte dos urologistas, principalmente o pessoal mais velho, assim. Então, ainda é algo que muitos mesmo dentro da Sociedade Brasileira de Urologia já fazem, já são adeptos, mas tem uma ala que ainda é um pouco resistente a essa questão. Mesmo com ácido hialurônico. Então, assim, essa questão de se avaliar muito bem o paciente é o que mais está se falando agora, assim, de não fazer de maneira assim livre em qualquer paciente que procure e que ache que precisa do procedimento, né? Porque em muitos casos realmente não há necessidade. Então, eu acho que a questão maior é tu avaliar bem cada caso, assim. E esse aumento do número de procedimentos em relação à cirurgia masculina, então, começou, de certa forma, um pouco ficar mais abrangente, vamos dizer assim, recente, porque quando estava na faculdade, quando passei pela URO, da faculdade, acho que foi 2015, 2014, foi como você falou, das palestras ali, que eram temas assim, só 20 minutinhos. Na minha faculdade, nas aulas de urologia, quando eu falava de aumento peniano ou qualquer cirurgia masculina, era só que não dava certo, que dava necrose, que poderia fazer deformidade no pênis. Daí eu saí da faculdade e falei assim, não, isso não deve ser possível de ser feito. Sim. Aí agora, quando o Victor falou que tinha você que fazia aí, eu falei assim, gente, mas então mudou bastante. As coisas estão mudando. Assim, no último Congresso Brasileiro de Urologia já teve isso já foi assunto de plenária, da palestra ali da sala principal do Congresso, né? E sempre aquela ponto e contraponto já, né? Então, contra e vai. Só que já está mudando. Agora já tem muita gente com nome no Brasil falando a favor, né? Então isso está pesando bastante. Isso surgiu principalmente a questão do ácido hialurônico. Ele começou a ser mais discutido porque um colega urologista dos Estados Unidos, da Flórida, que sempre foi um cara assim muito bem visto no meio urológico, ele faz mais a parte de cirurgia peniana, ele patenteou uma técnica de aplicação de ácido hialurônico com um determinado nome lá, e isso ele começou a propagar, difundir para os outros países, levar urologistas para lá para aprenderem a técnica e propagar a técnica dele para outros locais, assim. Então, como ele já era uma pessoa que tinha um bom nome nesse meio de cirurgia peniana, os outros começaram a
dar um pouquinho mais de atenção sem aquele preconceito que se tinha até então. Então, assim, acho que ele foi meio que o precursor, não diria o precursor porque já se fazia isso anteriormente, isso, né? Mas um nome de peso, né, que tinha até então, que tem um respaldo assim da comunidade urológica, começar a falar a favor e desenvolver uma técnica. Então, acho que a partir daí foi que o assunto começou a vir mais popular no meio urológico. Mas até então, assim, só tinha as palestras que tinham em congressos, era só o que não dava certo, era só que foi desgraceira. Eu saí da faculdade que era tipo assim, não dá certo. Sim. E saí da faculdade em 2017. Então, recente, não faz tanto tempo, 6, 7 anos, acho. 7 anos. 7 anos. Então vê como as coisas meio mudam rápido, né? Assim, e também vê essa questão negativa, voltando da reposição hormonal que a gente falou no começo. De forma negativa da reposição hormonal, mesmo em pessoas aí que precisam da reposição, ainda percebe esse preconceito médico em relação a isso? Sim, isso é sempre uma daqueles pacientes que chegam a primeira vez para falar de reposição hormonal, querendo saber a respeito, e eles sempre acabam perguntando dos riscos, né? E uma das coisas que está meio que no imaginário popular aí é a questão do câncer de próstata. E que algum médico disse isso e que daí não posso fazer reposição porque vai dar câncer. Outro detalhe, assim, que inclusive hoje eu tive que convencer um paciente, mas isso hoje não é tão difícil de fazer, é a respeito da relação, ele estava fazendo reposição hormonal comigo, um paciente já de 70 anos, que realmente tem a testosterona muito baixa, 150, 160, quando ele faz a reposição ele fica, a vida dele é outra, e no final do ano ele foi no cardiologista e o cardiologista mandou ele parar de fazer reposição hormonal. E a gente tem agora, né, para corroborar reposição hormonal mesmo em pacientes cardiopatas. Ano passado saiu um estudo gigantesco com mais de 6 mil homens, todos cardiopatas, um grupo fazendo reposição e o outro fazendo uso de placebo, e não viu diferença nenhuma entre os eventos cardiológicos que aconteceram no decorrer aí de 3 anos do estudo, entre os dois grupos, assim. Então foi praticamente igual, assim, o número de pacientes que teve algum problema cardiológico entre aqueles que estavam fazendo reposição e os que não estavam, né? Então, um novo infarto, uma arritmia, foi basicamente o mesmo, assim. Coisa, né? Então, já está mais do que comprovado que a testosterona não traz um risco aumentado para o coração também, que muitos cardiologistas ainda têm essa ideia, assim. Bastante, né? Bastante. Geralmente quem fala isso é o cardiologista gordão lá, que está comendo Big Mac, fumando, e vem falar que a testosterona que faz mal pro coração. Vou dar o câncer, né? Então hoje eu falo que, assim, esse paciente, mas eu queria muito voltar à reposição, e disse, não, podemos voltar, se você quiser voltar, a gente pode voltar. Mostrei o estudo para ele, assim, realmente não faz, está comprovado que não tem relação, não vai aumentar o teu risco, e se quando tu voltar no teu cardiologista, fala para ele, diz que a gente conversou, que tem que ser tudo com muito cuidado, né? Médico, sim. Muito cuidado, né? Exato. Assim como eu também vi trabalhos até em relação, vamos falar dessa parte da cardiologia, mas também trabalhos mostrando que a reposição hormonal de testosterona poderia ser feita em pacientes que são hepatopatas crônicos. Que houve um trabalho lá que foi feito também, houve melhora nos parâmetros da cirrose em si com a reposição hormonal. E muita gente fala assim, não vou fazer reposição hormonal que pode dar câncer hepático. Mas pacientes hepatopatas crônicos, cirrose em si, tiveram melhora dos parâmetros por causa da reposição hormonal. Assim, hoje a única contraindicação absoluta para reposição hormonal é câncer de próstata. O paciente, né, que tem o câncer de próstata, em atividade, não tratou, né, ainda. Câncer de mama masculino, que é extremamente raro, mas é uma contraindicação também. E pacientes que tenham o hematócrito acima de 54.
Tá? Então, hematócrito muito elevado, poliglobulia é contraindicativo de reposição hormonal. Tem as contraindicações relativas, né, que é HPB, com paciente muito sintomático. Tem algumas recomendações se o paciente já tem um hematócrito ali em torno de 50 antes de fazer, que faça com certo cuidado, porque se o hematócrito estiver muito alto, aumenta o risco de trombose, de embolia, e tem realmente alguns pacientes onde a gente começa a fazer o hematócrito dispara, assim, então é algo que tem que estar sempre controlando, né? Mas tirando isso, assim, não tem mais nenhuma... Você percebe que mesmo colocando em dose de reposição hormonal, que tem muitos casos que acaba aumentando o hematócrito, a pessoa faz suprafisiológico e daí pode... Mesmo sem fazer suprafisiológico. Mesmo na reposição hormonal pode subir o hematócrito. Mesmo fazendo só uma reposição, às vezes o paciente está ali com 200 de testosterona, tu coloca em 400, mas às vezes alguns pacientes mesmo assim acabam fazendo o hematócrito subindo, assim. Inclusive tem uma pergunta perguntada no Instagram, exatamente isso. De qual o valor do hematócrito eu teria que ficar atento para indicar fazer sangria? O paciente perguntou. A recomendação é acima de 54. 54 faz sangria. Então até 54 não haveria necessidade de sangria, mas a partir dali sim. O que mais eu vejo é geralmente pessoas que estão suprafisiológicas, de repente o hematócrito sobe, mas até pacientes que estão em reposição, às vezes acabam subindo a hemoglobina, enfim, o hematócrito, isso acaba bem comum. Deixa eu pegar uma perguntinha aqui então. Tem uma, para fechar ali o assunto das cirurgias, o que funciona realmente então para engrossamento e aumento peniano são só as cirurgias? Não, para engrossamento é o ácido. Isso, desculpa, o procedimento. O procedimento também. Que é o ácido hialurônico. Mas fora isso, não tem nenhuma outra pílula mágica, equipamento mágico, nada? Existem alguns equipamentos, tem a bomba a vácuo, que assim, é muito difundida, principalmente lá fora, Estados Unidos, assim, existe até recomendações médicas, tu encontra em lojas de produtos médicos, nos congressos de urologia, lá nos estantes, tem estande de marcas de bomba a vácuo, e o extensor peniano. O extensor peniano é um dispositivo que traciona o pênis, que deixa o pênis esticado. Esse extensor, a gente acaba usando aqui, eu acabo prescrevendo para usar, por exemplo, em pós-operatório de paciente com Peyronie, que a gente conversou ali, que bota o enxerto e tal. Então é recomendado para o pênis ficar um período pelo menos esticado, e com isso o enxerto cicatrizar ali mais esticado, né, não ficar engruvinhado ali, digamos assim. Mas não funciona como aumento? Assim, ele até poderia funcionar, mas tu teria que usar muitas horas por dia. Entendi. E por um período muito longo. Tipo aquela história de ficar pendurado na barra para crescer também de... Tá. Exatamente, vai por aí, porque assim, eu acho que a fisiologia é mais ou menos a mesma. Assim. Não, essa bomba aí eu achei que era zoeira. Eu já vi ela em aba de um site explodindo. Não, é real. É real. E muitos usam também para quando estão com problema de ereção. Porque daí você coloca a bomba a vácuo, a bomba puxa o sangue para dentro do pênis e tu coloca um anel na base do pênis para prender o sangue ali dentro, para ele não retornar para o corpo e manter uma ereção por mais tempo. Então, às vezes se usa para ajudar a manter a ereção também. Só que eu acho uma coisa que você não deve ter ouvido falar, e acho que o povo deve ter curiosidade também, fratura de pênis. Não, isso eu... Já viu já? Meu professor de anatomia fez questão de mostrar a imagem. Já viu? Porque quando faz fratura, o povo nem imagina que pode fraturar o pênis. Nem, dormindo no meio da atividade sexual. Meu Deus. Dormindo? Dormindo? Foi um caso que ele mostrou, dormindo. Sério? Com uma ereção noturna. Aí foi virar e... vai saber, né? Dói. Assim, nas relações, assim, eu trabalho mais em consultório, então hoje... Você pega mais emergência, né? Isso, hoje eu não atendo em nenhuma emergência, não faço sobreaviso em nenhum hospital, então acabo vendo pouco, mas normalmente chega para mim já no pós, assim, depois que já foi na emergência, que já tratou, então mais para fazer o acompanhamento a longo prazo. Mas o último caso que
que chegou até mim, assim, foi um caso foi tão severo que rompeu a uretra, né? Rompeu não só o corpo cavernoso, mas toda a uretra também, e ele teve que, óbvio, ir para a cirurgia e refazer toda a uretra, ficar com sonda ali vários dias para poder dar estenose, exato, para poder a uretra cicatrizar e fazer ali. Então foi um caso bem importante, assim, bem severo. Nossa, imagino. Tô pensando na dor que isso deve ser. Não, assim, eu acho que não só a dor, mas o desespero ali na hora que acontece, assim, deve ser muito grande, assim, né? Porque um caso, por exemplo, de rompimento de uretra, começa a sangrar por dentro da uretra, então a maioria dos casos é só no corpo cavernoso mesmo. Então o que faz é a saída de sangue de dentro do corpo cavernoso para o subcutâneo. Então o pênis fica inchado, e preto, parece com um aspecto de berinjela. Parece uma berinjela, na verdade. Casos bem leves, vai ficar só um hematomazinho, e às vezes não há nem necessidade de cirurgia, mas a recomendação é, na maioria dos casos, levar para a cirurgia e, independente do tamanho, fazer a sutura ali do rompimento. Eu pensei que eu não operava na maioria dos casos, pensei que era mais conservador. São poucos os casos assim que hoje em dia é conservador. Assim, para evitar problemas futuros, como às vezes um escape de sangue ou alguma questão ali, até na cicatrização, para desenvolver um peronite, se recomenda, na maioria dos casos, explorar cirurgicamente. Nossa, mais do que tu vai abrir só para dar 2 pontinhos ali, mas... Eu não consigo nem imaginar como deve ser. Isso, eu tô aqui o tempo todo. Tô só agoniado, né? Só se mexendo, já que tá suando frio aqui já. Nossa, deve doer muito. Imagino também que outra queixa frequente também na prática é ejaculação precoce. Poder falar isso agora também. Ué? Não? A gente tá pensando muito junto, né? Meu Deus. Ejaculação precoce é a disfunção sexual mais comum entre os homens, né? Ela é mais comum do que disfunção erétil, do que qualquer outra questão sexual, porque ela afeta igualmente qualquer faixa etária, assim, diferente da disfunção erétil, que vai ser muito mais comum depois de uma certa idade. Os homens com a ejaculação precoce não, ela é em torno ali de entre 18% e 25% dos homens em todas as faixas etárias. E isso difere muito pouco quando você acha que é mais coisa de adolescente, de quem está começando agora. Sexual. Não. Se tu pegar dos 20 aos 30 e dos 60 aos 70, é praticamente igual o índice ali de casos. Então é a disfunção erétil mais comum, a disfunção sexual mais comum, e não existe tratamento definitivo. Então a maioria dos casos existe controle, né? Existem algumas coisas que podem ser feitas, mas a grande maioria não se tem uma solução definitiva, né? E a maior parte do tratamento para ejaculação precoce são os inibidores da serotonina. Inibidores da recaptação da serotonina. Paroxetina, sertralina. A paroxetina é a primeira escolha, ainda é o que desses de uso contínuo, né, é o que melhor funciona, mas funciona bem se usar diariamente. Tem alguns pacientes que às vezes começam a usar mais quando vão ter relação e acabam não tendo um resultado tão bom. Hoje existe uma alternativa à paroxetina e à sertralina, que é a dapacetina, tá? Que foi lançada recentemente de forma comercial. Até então a gente tinha o sal já, mas não tinha nenhum laboratório que produzia em escala comercial, assim. E acho que foi no ano passado que foi lançado em escala comercial, e tem um resultado muito bom, até porque é o único que tu pode usar só na hora da relação mesmo, né? Então se toma ali 1 a 3 horas antes da relação, e costuma funcionar muito bem. Tu não tem, porque
Os inibidores, eles costumam ter alguns efeitos colaterais que alguns pacientes não toleram muito bem, alguns casos até de disfunção erétil pode, e alguns casos de um pouco de sonolência, cansaço. Então tem pacientes que não se adaptam muito bem. E a dapagliflozina, que é esse para uso só na hora da relação, o efeito ali começa 1 hora depois e no máximo ali 6 horas depois da tomada ela já está saindo do organismo e realmente não tem um efeito residual. Rápido, né? Assim. Entendi. Também, ela também mexe na serotonina. Sim, ela é da classe do... Exato, ela é um inibidor da recaptação da serotonina, só que a farmacocinética dela, a forma como ela se comporta no organismo é bem diferente. Então, com a paroxetina, por exemplo, tu precisaria tomar ali 10, 15 dias para atingir um nível terapêutico adequado para te começar a realmente sentir o efeito da medicação. E com a dapagliflozina, tu com 1 a 2 horas da primeira dose, tu já sente o efeito da medicação. Então, a forma são da mesma classe, mas a forma como ela se comporta no organismo é que é diferente. Então só que mesmo assim é algo para tentar amenizar os sintomas, mas não tem um tratamento curativo. Definitivo, vamos dizer assim. Não existe um tratamento curativo definitivo para ejaculação precoce, a não ser alguns casos onde o que infelizmente não é a maioria, casos que tem uma origem mais emocional, assim, fator psicológico. Fator psicológico, que daí tu tratando o fator psicológico, o paciente vai resolver o problema. Mas infelizmente a maior parte dos casos não é psicológico. Ele está mais relacionado a uma sensibilidade maior do pênis mesmo. Isso que a cada, mesmo com o mínimo estímulo ali, já desencadeia a ejaculação. E esses pacientes não têm um controle, não conseguem controlar, né? Então, o ideal seria, assim, se ele quisesse ejacular com 5 minutos, 10 minutos, 20, ele conseguisse, mas o que caracteriza muito a ejaculação precoce, o diagnóstico de ejaculação precoce, é justamente essa falta de controle, né, ejaculatório, independente do tempo. Por vezes até antes da relação também, né? Em muitos casos, assim, mais intensos, que às vezes o paciente ejacula antes da penetração. Deve causar um desconforto gigantesco dentro do relacionamento, né? Imagina. Acho que tanto quanto a questão de tamanho, tanto quanto a questão de disfunção. Qualquer, realmente. Isso acaba afetando muito a autoestima dos homens, cara, assim, tanto quanto o tamanho do pênis, né? Mas o transtorno que isso causa, assim, principalmente a autoestima, às vezes ele começa a evitar, se ele tem uma parceira fixa, ele começa a querer evitar de ter relação. Se ele não tem uma parceria ali, ele acaba evitando de buscar ter algum relacionamento. Então mas geralmente já nasce com isso ou desenvolve? Normalmente já nasce, né? Essa sensibilidade já é do corpo dele. Só que ele vai perceber a partir do momento que ele começa a ter relação sexual. Então, a maioria dos casos é do que a gente chama de ejaculação precoce primária, que são aqueles homens que têm ejaculação rápida desde a primeira relação sexual. Já vem de antes. Que eu tinha mais em mente que o fator psicológico teria maior prevalência em relação à própria sensibilidade ali do pênis. Minha cabeça era... Eu também estava pensando, tipo, lá depois aconteceu alguma coisa que isso começou a acontecer. Não é. E a disfunção? A disfunção, assim, depende muito da faixa etária, de outras questões. Se for paciente jovem, normalmente é psicológico. Aí daí sim, o psicológico entra como uma disfunção erétil em si, né? Sim. A questão da parte psicológica, assim, principalmente algum receio da relação, algum medo de que a coisa não funcione, o paciente muito inseguro ou ansioso, acaba afetando bastante a ereção. Tá? Agora, na ejaculação, isso já é um pouco diferente, assim.
Tem mais A disfunção. disfunção ele já entra em campo derrotado, digamos assim. Exatamente. Já Assim, entra de cabeça baixa. Que analogia, né? Já entra em campo derrotado. Meu Deus do De céu. cabeça baixa. De cabeça baixa, pode ser também. Literalmente. Literalmente, né? Ai, cara, puta bosta. Não, mas a disfunção erétil, assim, se o cara já vai com medo, assim, pô, será que vai dar certo? Quando ele pensou, será que vai dar certo? Esquece, cara. Aí dá adrenalina e já. Exatamente. Aí, é isso que é o tal problema, né? Porque vamos supor, a pessoa passou por um dia lá complicado, enfim, aconteceu um milhão de coisas negativas no dia, vai ter relação sexual à noite. Aí de repente, para aquele dia que foi péssimo, aí na hora H lá, aí daí de repente não deu certo. Aquilo já cria um terror na cabeça dele, pra próxima ele vai falar assim, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? De repente não dá de novo. Aí começa. Exato. Aí começa o efeito cascata. Esse é um Acho que quadro, assim, que... História mais repetitiva. Exato, que tu desenhou que se repete muito no consultório, assim, de cara ali, uns 40, 50, que ainda não teria uma disfunção erétil significativa, mas ele tem, já não tem mais todo aquele vigor, de 20, 30, né? E acontece isso, assim, homem tem essa coisa de, pô, não pode dizer não, né? Mesmo que esteja, assim, morto de cansado, com a cabeça cheia de... Se a parceria ali demonstrou o interesse, ele não, eu tenho que ir. Exatamente. E isso acaba ferrando. Acaba ferrando completamente, né? Completamente, porque assim... Em sequência. Porque a mulher muito facilmente diz, tô com dor de cabeça, tô cansada, tô com... mas homem, não posso falar não, não posso dizer que eu tô cansado hoje. Não posso dizer que eu estou preocupado com alguma coisa e hoje eu não quero ter relação. Não, ele vai, e o mundo pode estar desabando, mas ele vai. Verdade. E daí daí a chance de acontecer isso que você falou, esse quadro todo de não dar certo e tal. Só que daí depois aquilo vai virando uma bola de neve, né? Aí entra o fator psicológico para a disfunção erétil, sendo das principais causas de disfunção erétil no caso. Exatamente. Vamos encaminhar que nosso tempo está dando, mas tem alguma pergunta específica de alguém ou sua? Não, a maioria das perguntas já visto antes, já fui perguntando. Alguma curiosidade ficou? Não, todas foram respondidas aqui. Eu ia fazer uma pergunta. Um amigo meu. O que teu amigo disse? Não, qual que é a relação do álcool versus a ereção? Porque... Como é que eu vou explicar isso? Na teoria a gente acha que, tá abalando, mas eu já vi dizer que por baixar testosterona e também pelos efeitos deletérios do álcool pode prejudicar a relação sexual no homem. Assim, o álcool, tu diz, hoje eu bebi, eu tô... tô bebendo pra caramba, tô loucaço. O álcool, assim, até certo ponto ele é estimulante, né? Só que chega... E desinibe também, né? Desinibe, tá? Então, assim... vai chegar, só porque tu vai chegar um ponto que ele para de ser estimulante e ele começa a inibir o sistema nervoso. Então tu vai ter uma queda, só que tu nunca sabe onde é esse ponto, né? Essa linha tênue entre... Essa linha tênue, exato. Então assim, se tu beber um pouquinho ali, tomei uma taça de vinho, vai ficar ótimo, né? Vai ficar legal. Agora se tu ficar bebendo a noite toda e depois... querer ter uma relação, a chance de dar errado é muito maior do que de ajudar. Então o álcool tem ele pode tanto ajudar quanto pode ser acabar com a noite. Entendi. O amigo respondeu o amigo já, então? Daí uma outra questão com relação ao álcool, o álcool ele diminui um pouco a sensibilidade do pênis, então é muito comum os homens com ejaculação precoce dizerem que quando tem relação sob efeito de álcool, eles conseguem ter um controle maior da ejaculação. Isso é verdade, assim. Então, o álcool, para quem tem ejaculação precoce, acaba ajudando na hora do controle da ejaculação. Mas, óbvio que tu não vai... beber toda noite que tu for ter relação, né? Mas ajuda. Isso é algo que todos os pacientes relacionam, assim... assim como outras drogas também, assim, óbvio, casos esporádicos, mas
por acaso lembrei disso hoje porque um paciente que eu trato de ejaculação precoce disse que um amigo dele falou para ele, um amigo que o êxtase bala, esse amigo dele consegue tem um problema importante de ejaculação precoce e consegue ter relação só tomando êxtase. E há uns anos atrás eu também tive um outro paciente que era a mesma coisa, assim, ele veio para tratar a ejaculação precoce, mas a gente teve que começar com doses bem altas porque ele só tinha relação tomando êxtase para controlar a ejaculação. Mas o êxtase, o MD, essas drogas não prejudicam a ereção? Assim, quando o paciente é bem jovem, como nesses casos, é mais difícil, assim, que prejudique a ereção ali no momento. Mas acaba que, óbvio, tem todas as consequências, né? Mas vai retardar a ejaculação. Mas vai retardar porque, assim, faz meio que um efeito muito acima do que essas medicações fazem. Que libera uma serotonina absurda. Exatamente, que é dar uma descarga de serotonina gigante, então tu vai ter uma diminuição dessa sensibilidade ali do pênis e vai conseguir controlar a ejaculação, mas a que custo é que a questão, né? Pois não precisa usando balinha ou MD para ter uma ejaculação certa, imagina que todo mundo tá pegando droga aí, né? Sim, mas realmente teve esses dois casos, assim, um que foi o amigo desse paciente e o outro que foi um paciente meu mesmo, e daí a gente, né, quando ele me procurou é porque ele queria parar de usar e queria uma outra alternativa. A gente começou com doses bem altas de paroxetina e conseguiu controlar, assim, conseguiu fazer com que ele parasse de usar a droga para conseguir controlar a ejaculação. Por vezes, claro, não medicamentos e drogas, mas até mesmo suplementos que a gente vê podem agir muito no psicológico, né? No famoso efeito placebo. Sim. Tomei aqui o... Triplos, a maca, essas coisas assim? O melzinho do amor. Melzinho do amor? Eu já ouvi falar, mas não precisei tomar não. Até hoje eu não descobri o que é isso. O que é o melzinho do amor? Pois é. Eu respondi essa coisa. Não, mas o que tem ali, né? Você ganhou? Mas o que tem ali? Eu comprei um celular que minha amiga trouxe do Paraguai. Tá. E ela trouxe de brinde e me deu uns melzinhos do amor. Entendi. Vai dar essa porra, né? Mesmo sem saber o que era, tu... Nada. O que dizem? Agora que é um mel com afrodisíacos dentro. O que é afrodisíaco? Nossa, nem ideia. Ninguém sabe, não entende. Se tinha um CLzinho espremido lá dentro, ninguém vai saber. É bem provável, cara. Não caiu no placebo. Não? Fica aí uma incógnita, né? Quem sabe um dia que descobre. Mas a maioria dessas fórmulas que tu vê, assim, spray para disfunção erétil, que tu vê na internet, o pessoal vendendo como uma fórmula inovadora, milagrosa, a maioria eles dissolvem a tadalafila lá, que é o Cialis, e vendem por um preço muito maior do que tu compraria um Cialis na farmácia. Entendi. Né? Então, assim, a maioria, as únicas substâncias mesmo que existem são da família do Cialis, que é Cialis, Viagra, Eleva, Levitra, e não tem nada diferente do que tem na farmácia que realmente funcione, né? Então, acho muito mais seguro ir na farmácia e comprar uma medicação que passou por um controle de qualidade do que tu... Tem melzinho no Paraguai. Eu vi do amendoim. Antes de ir, come amendoim. Que é amendoim, daí tem ostra também. Tem ostra, muita coisa. Catuaba. Catuaba, sabe seco. E o abacaxi? Muda o sabor? Fica a dúvida. Fica a dúvida. Mas você vê assim, não sei dar o gosto, né? Então acho que é isso, né? Isso, né? Fechou. Consegui segurar até o fim para falar besteira, graças a Deus. Falou mais para queimar um vídeo, né? Mas foi muito legal. Muita informação. Eu não fazia ideia de 90% das coisas que você falou aqui. Que vocês falaram. Muita gente da faculdade, quem formou em médico foi para outra área também tem conhecimento disso. Sim. E é uma parte bem interessante, cara. Esse é o meu dia a dia. Dia a dia. Interessante.